Graça e paz, amados irmãos. Estamos indo para mais um estudo bíblico. Estamos chegando no final do livro de Deuteronômio. Falta agora apenas mais uma aula do livro de Deuteronômio. Estaremos encerrando na próxima semana. O estudo dessa semana será apenas do capítulo 32 de Deuteronômio. Vai do verso 1 até o verso 52. Apesar de ser capítulo único, apenas estudarmos um único capítulo essa semana, é uma canção, certo? E essa canção traz grandes questões. Há muitos ensinamentos proféticos neste capítulo. Agora, para fazer um resumo aqui, lembrando a vocês que nos capítulos anteriores, Moisés ele terminou um longo discurso ao povo de Israel e ele comissionou Josué para ser o seu sucessor. Então, Deus vai e prediz que os israelitas iriam se prostituir seguindo falsos deuses, que eles romperiam a aliança com ele. E, à luz disso, Moisés ele é instruído a ensinar aos israelitas uma grande canção profética. Em hebraico, essa canção é chamada por Haazino. Haazino significa escutem, deem ouvidos, ouçam, que é a primeira palavra hebraica deste capítulo. Então, nós estamos aqui no capítulo 32 de Deuteronômio. Vou colocar aqui uma versão em hebraico. Essa primeira palavrinha aqui, Haazino, escutem, deem ouvidos. Ok? Então, sobre essa questão de deem ouvidos, inclinai os ouvidos. A maioria das traduções colocaram incline os ouvidos, mas é nesse sentido de dar o ouvido. Escutem. Escutem. Meus irmãos, essa canção é algo muito interessante. Estaremos lendo o primeiro verso e olha o que já aparece no primeiro verso que é muito interessante. Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. Olha que interessante. Moisés ele convoca os céus e a terra para serem testemunhas de suas advertências proféticas. Essa canção, ela conta a história de Israel, passado, presente e também futuro. Vai falar sobre a futura redenção. E Moisés aqui ele adverte o povo para ele não se desviar do caminho que o Senhor ordenou. Agora uma pergunta. Por que Moisés colocou os céus e a terra como testemunhas? Veja, Moisés morreria no dia seguinte. E se ele escolhesse um outro homem para ser testemunha, depois que essa pessoa morresse, não haveria testemunha. E aí os israelitas poderiam falar: nós nunca aceitamos a aliança. E não teria ninguém presente no futuro que viesse a ser testemunha. Só que quem foi posto como testemunha? O céu e a terra. O céu e a terra são testemunhas contra eles. Porque o mesmo céu e a mesma terra que estavam lá naquele dia sendo testemunhas são os céus e a terra de hoje. Também há uma razão também adicional para isso, porque, obviamente, se eles agissem de forma digna, se eles fossem obedientes, as testemunhas poderiam vir e dar para os filhos de Israel recompensas.
a terra daria o seu fruto e o céu daria o seu orvalho. Agora, se eles agissem pecaminosamente, as testemunhas seriam contra eles. Uma das maldições que viria sobre os filhos de Israel, caso eles não obedecessem, era que o Senhor iria fechar os céus para que não viesse chuva e a terra não daria o seu fruto. Então, essa foi uma das maldições. E os céus e a terra sendo de testemunhas, obviamente, em caso de obedecerem, eles seriam abençoados com bênçãos vindo dos céus e bênçãos vindo da terra. E caso contrário, caso eles não obedecessem, viriam também as maldições também dos céus e da terra. Isso é muito interessante. Agora, olha só, meus irmãos. Os céus e a terra que lá estavam continuam aqui hoje. Isso demonstra o quê? Que a aliança continua sendo válida. Os céus e a terra são testemunhas enquanto existirem. E Jesus ele fala sobre isso em Mateus, no capítulo 5, no verso 17 e 18. Olha só o que está escrito. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Olha só. Olha só, meus irmãos. Ele fala que não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E ele fala que antes que o céu e a terra se passem, de modo nenhum se passará uma só letra ou um só traço da lei. Olha só. Ele fala o quê? Céu e terra. E são as testemunhas. O céu e a terra são testemunhas da aliança. Então, enquanto existirem esses céus e essa terra, a aliança é válida, meus irmãos. E é isso que Jesus está confirmando aqui. Esse cântico, né, que é conhecido como Haazino, é um cântico que inicia declarando a justiça de Deus. E Moisés ele lembrou ao povo tudo o que o Senhor fez, que o Senhor fez grandes coisas para eles saírem do Egito, tantas pragas. Então, os olhos deles viram grandes milagres. E o Senhor anunciou a ele que se eles fossem obedientes aos mandamentos, eles receberiam grandes bênçãos. No entanto, em vez de agradecer ao Senhor por todas essas bênçãos, infelizmente, a gente vê que o povo ele iria abandonar o Senhor. E Moisés ele previu isso. Ele previu que o povo iria abandonar. Ele previu que o povo iria seguir vários deuses. E isso iria fazer com que a ira de Deus viesse. E com a apostasia de Israel, isso levaria Israel a ser derrotado na mão dos inimigos e também para o exílio final. E aí viriam, né, as maldições sobre o povo. Veja o que está escrito no verso 21. Provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo. E lhes despertarei a ira com uma nação insensata. Olha só, meus irmãos. Uma outra versão aqui. Aquilo que não é Deus, seus ídolos provocaram a ira. Provocarei zelos com aquele que não é povo. Com louca nação lhe despertarei a ira. Olha que interessante. Esse verso aqui, até Paulo fala muito sobre isso aqui. Acho bastante interessante. Primeiramente, vocês me provocaram com aquilo que não é Deus. Certo? Então, eu vos provocarei com aquele que não é povo. Então aqui Deus fala
Veloel, que é que Loel seria não Deus, que não é Deus, certo? E aí nós temos aqui Beloam. Então, Loam seria não povo. Então, o que Deus fala aqui? Deus fala o seguinte: com os seus ídolos, vocês provocaram-me a ira, porque vocês me provocaram a ira com aquilo que não é Deus. Então, com aquele que não é povo, eu vou provocar vocês a ira. Olha só que interessante. Em hebraico, Loel, que não era Deus, e Loam, que não era povo. Da mesma forma que eles provocaram o Senhor também iria provocá-los a ira com alguém que não era povo. E isso é interessante porque isso significa e isso está relacionado com os gentios, com as nações que receberam o evangelho. Olha quantos hoje foram alcançados e fazem parte do povo de Deus através da fé em Jesus. Isso tudo devido à rejeição por parte de Israel. Já que eles escolheram outros deuses, provocaram a ira, quando Cristo veio, eles estavam cegos, com escama nos olhos, não conseguiram enxergá-lo. E aí, o que Deus faz? Escolhe aquele que não é povo. Escolhe os gentios para provocar ira, para provocar ciúmes na nação de Israel. Isso aqui é muito interessante. Os provocarei a zelos. Essa palavra zelos, ela pode ter um entendimento de ciúme também. E provocarei esse ciúme com aquele que não é povo. E é nesse contexto que Paulo fala em Romanos. Veja, meus irmãos, tal como o povo de Israel considerou como seus deuses aqueles que não eram o Senhor, ele considera os convertidos dentre os gentios como sendo o seu próprio povo. Dentro de Israel, há um povo muito mais numeroso do que os judeus. Há um povo de origem gentílica que foram chamados e foram tomados pelo Senhor como seu povo através da fé em Cristo. E esses gentios, eles recebem por adoção o direito legal de serem chamados filhos de Abraão e filhos de Deus, sendo herdeiros das bênçãos que foram dadas a Israel. E isso para os judeus é uma grande provocação. Leva os judeus à ira. E é o que está escrito aqui em Deuteronômio. E olha só o que apóstolo Paulo cita sobre isso em Romanos 10, verso 19 ao verso 21. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes os que não são um povo. Com o povo insensato vos provocarei a ira. Olha só, é o texto que acabamos de ler de Deuteronômio. E o apóstolo Paulo faz essa citação sobre Deus provocando ciúmes, provocando Israel, os filhos de Israel, a ira, usando outro povo para provocar ciúmes em Israel. Olha que interessante, meus irmãos. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então é aquilo que nós vimos em Deuteronômio. O povo quebrou a aliança, o povo seguiu outros deuses. Então o Senhor, para provocá-los, escolhe um que não era povo
para provocar ciúmes. E esse povo que foi escolhido, que não era povo, ele não estava buscando o Senhor. Esse povo, olha só o que o profeta Isaías fala. Esse povo não estava buscando o Senhor, mas eles não estavam perguntando pelo Senhor, mas o próprio Senhor se manifestou a eles. Então a gente viu o evangelho sendo levado aos gentios. Eles não estavam procurando Deus, o Deus de Israel, não. Mas o evangelho chegou até eles. E foi para provocar ciúmes. Muito interessante isso. E o apóstolo Paulo ele vai desenvolvendo esse conceito nos capítulos 10 e também capítulo 11 de Romanos. Então, inclusive no final do livro de Romanos, capítulo 11, é dito que devido à apostasia de uma parte de Israel, os gentios eles podem obter esse direito de pertencerem aos filhos de Israel, sendo parte de Israel. E isso acaba fazendo com que os judeus sintam ciúmes, porque através da fé em Jesus, eles foram alcançados. E aí o capítulo 11, verso 11, está escrito assim: Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos. Olha só, hein? A rejeição trouxe reconciliação. Então imagina a aceitação. Meus irmãos, o fato de Israel ter ido atrás de outros deuses fez com que o Senhor escolhesse um outro povo, que não era povo. Imagina quando Israel aceitar isso que Paulo fala. Será vida dentre os mortos, ou seja, quando esse dia chegar, o Senhor Jesus retornará. Olha só que lindo isso aqui. Inclusive, esse verso aqui 12 é a mesma coisa. A transgressão deles, ou seja, o pecado deles, trouxe riqueza para o mundo. Olha só. O fracasso deles trouxe riqueza para os gentios. Imagina quando já chegar à sua plenitude. Imagina só o que será. Meus queridos, aqui é algo muito lindo e muito profundo. Já estudamos já sobre Romanos 11 anteriormente, então vamos avançar um pouco mais. Caso você tenha tido alguma dúvida, depois só falar. Meus irmãos, esse cântico de Deuteronômio 32, conhecido como Haazino, é uma das duas canções das Escrituras no Pentateuco, escrito por Moisés, da Torá, que Moisés ele escreveu duas. A primeira está lá em Êxodo 15, que é conhecida como a Canção do Mar. Em hebraico é Shirat HaYam, a Canção do Mar. Esse cântico anterior, a Canção do Mar, é um louvor ao Senhor pelo grande milagre da redenção. Eles saíram do Egito, venceram a escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, e aí eles vão e louvam o Senhor em gratidão. Né? Já essa canção Haazino, ela funciona até como uma forma interessante. Ela serve até como uma testemunha. A ideia de que, com esse cântico, os israelitas vão lembrar
de que existem consequências terríveis se desobedecerem. Se eles transgredirem os mandamentos, haverá consequências terríveis. Então, o objetivo era ensinar profeticamente que há consequências ruins pelo pecado. Esse cântico era como testemunha também disso. Inclusive, nesse texto diz, né, sobre a questão de geração a geração, perguntar ao pai. Isso é algo interessante também, mas vou deixar para a gente aprofundar em um outro momento. Agora, olha que interessante. Em Deuteronômio 36, no verso... Deuteronômio 32, verso 26. Deuteronômio 32, verso 26, está escrito assim: Eu teria dito, eu os espalharei por todos os cantos e apagarei sua memória entre os homens. Meus irmãos, esse texto aqui fala sobre o exílio, sobre a dispersão. Os israelitas, eles foram dispersos e realmente tiveram a memória apagada. Eu digo isso porque hoje você vê muito falando os judeus. Mas cadê os simeonitas, os danitas, os rubenitas? Cadê? Né? A gente não vê mais. Você só escuta judeus, 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 judeus. Né? Hoje não se fala tanto sobre os levitas. Hoje você vê, não fala a tribo. Cadê a tribo de Manassés? A gente vê tanta tribo e só fala sobre judeus. Judeus é o quê? A gente sabe que existiram dois reinos, as terras foram divididas conforme as tribos, e o reino de Judá eram apenas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ou seja, os judeus hoje praticamente são compostos de duas tribos, Judá e Benjamim. E as outras 10? As outras 10 tribos estão perdidas, estão por aí, foram espalhadas, foram dispersos, foram assimiladas pelas nações. Hoje não tem mais memória dela, não tem como saber. O povo tal é a tribo tal. Vira e mexe, alguns fazem estudos, tentam chegar, né, a algumas especulações, mas eles estão dispersos, estão espalhados pelas nações. Meus irmãos, os profetas falam muito sobre arrependimento, sobre exílio e também sobre o retorno dos exilados. Mas o que precisamos parar e analisar muitas das vezes é que esse retorno dos exilados ele é muito profético. Aponta para os últimos tempos. E, na verdade, quando você vê um texto que fala sobre o retorno dos exilados, e esse texto sendo profético para o final dos tempos, esse retorno dos exilados, na verdade, é o arrebatamento. Exatamente. Temos vários textos dos profetas que falam sobre o arrebatamento. Meus irmãos, gostaria de mostrar algo também muito interessante. Oséias, no capítulo 6, verso 2, está escrito assim: Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esse verso, geralmente ele é interpretado como sendo o tempo para a ressurreição de Jesus após a crucificação. Eu penso que sim. Né? Diz que ele morreu, depois de 2 dias ressuscitou, né? No terceiro dia. Veja, é muito interessante quando estudamos as Escrituras fazendo uma análise geral, analisando o que os profetas falam
fazendo conexões. Essa canção, esse cântico de Moisés, o último cântico de Moisés, ele anuncia o exílio. Assim como também nos capítulos anteriores, estudamos que o povo foi alertado que se eles não obedecessem aos mandamentos do Senhor, eles seriam dispersos, espalhados entre todos os povos. E Oséias, ele está vivendo nesse tempo, em que o povo está transgredindo os mandamentos e ele prega para que o povo se arrependesse. Oséias fala que o povo transgrediu a aliança e também anuncia que o Senhor iria trazer os dispersos. Enfim, meus irmãos, vários profetas passaram por essa mesma situação. Alertaram o povo, pediu para que o povo se arrependesse, lembrou das palavras do Senhor, todas as advertências, as palavras ditas por Moisés neste discurso de Deuteronômio. Vários profetas, Jeremias, Isaías. Mas uma coisa que eu percebi, voltando aqui a Oséias, é que em Oséias muitos interpretam esse verso 2 no sentido literal. Aliás, sentido literal não, no sentido simbólico. Infelizmente, descartando o sentido literal. Na verdade, é o contrário. Geralmente acontece de ler o literal e desconsiderar o simbólico. Mas nesse caso aqui de Oséias, a maioria das pessoas leem e interpretam no sentido simbólico e descartam a interpretação mais simples, a literal. Então veja, está falando aqui, depois de 2 dias, ele nos revivificará. Então é nós. Está falando o quê? Nós aqui é povo. Não é um só. Certo? Então, simbolicamente, podemos falar que pode ser aplicado a Jesus. Simbolicamente. Certo? Profeticamente, sim. Mas aqui tem algo simples. Tem algo literal que está trazendo aqui no texto. Isso daqui, muitas das vezes, é descartado. Profeticamente, o que podemos tirar de uma simples leitura desse texto? Vamos ir a partir do verso 1. Vinde e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Se ainda não ficou claro para você, vamos ler aqui o próximo verso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Meus irmãos, olha só, a sua vinda é certa, ele virá a nós. Olha só, o texto está falando do Senhor retornando, o Senhor vindo até nós. Do que se trata esse texto aqui? Lembrando a vocês que o povo quebrou a aliança, foi disperso, ok? Lá em Deuteronômio, Moisés já falava sobre a reunião dos dispersos. Agora olha que interessante, aqui no verso 1 de Oséias, capítulo 6, vinde e voltemos ao Senhor, né? Vinde e tornemos ao Senhor. Essa palavra em hebraico aqui é venashuvá. Venashuvá é realmente nesse sentido de retornar, se arrepender, retornar ao Senhor. Vem da raiz hebraica de chuv, que significa retorno. Israel precisa retornar ao Senhor, se arrepender. E olha que interessante, meus irmãos. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 1,
ao 6, está escrito assim: Quando te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado. Olha só, aqui já começa falando, olha, quando vocês estiverem vendo essas coisas se cumprindo, ou seja, quando o povo transgredir, vocês forem amaldiçoados e vocês estiverem dispersos entre as nações, e ó, em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, ou seja, já foi disperso. Aí o que vai acontecer? Aqui o Senhor está falando, olha, quando vocês estiverem dispersos, se vocês, e te converteres ao Senhor, te converteres aqui ao quê? O que significa esse converteres? Olha, outra versão, tornares ao Senhor. Em hebraico como está? Bishavta, a mesma raiz de chuva, de retorno, de arrependimento, retornar ao Senhor, e te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar, olha só, do teu cativeiro, olha o fim do exílio, e te compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Olha só, o retorno dos exilados, dos dispersos. E continua, ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. Meus irmãos, isso aqui é o arrebatamento, meus irmãos. Os profetas falaram sobre o arrebatamento. Já aqui no Pentateuco tem sobre o arrebatamento, que é a reunião dos dispersos. O povo estava em Israel, desobedeceu, foi espalhado, perdeu-se a memória de quem é povo. O evangelho foi alcançado aos gentios que hoje fazem parte do povo. Os gentios têm hoje uma missão de provocar ciúmes em Israel. Um dia, a escama dos olhos de Israel vai cair, eles vão reconhecer o Senhor, todo Israel será salvo. E pelo fato deles se converterem, deles retornarem ao Senhor, o Senhor voltará e ele vai levar todos os dispersos de volta. Te reunirá de volta. O nosso encontro com o Senhor, nos ares, ele nos levará de volta. Te levará para onde? O Senhor teu Deus te levará para a terra que teus pais possuíram. Olha que interessante. E tu a possuirás, e ele te fará o bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Na semana passada estudamos um pouco sobre a dimensão da terra. A promessa que o Senhor fez a Abraão é uma expansão de terra muito maior do que é Israel hoje. Israel hoje é do tamanho de Sergipe. No último estudo nós colocamos aqui no mapinha e mostramos qual de fato é a extensão da terra da promessa. E aí o texto continua. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Isso aqui é a nova aliança se cumprindo de forma plena, meus irmãos. A circuncisão do coração. Olha só que profundo isso aqui. Meus irmãos, Oséias, ele fala sobre esse mesmo evento aqui, do retorno dos exilados, quando retornarem ao Senhor. Olha só, meus irmãos. E outra coisa, nós estamos lendo hoje o capítulo 32. Olha que interessante. O capítulo 32, no verso 39. Vede agora que eu o sou,
e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Aqui fala, né, sobre aqueles que vierem a desobedecer. E é falado, né, que iriam para o exílio, seriam dispersos. A gente viu as advertências. Agora, olha que interessante. Eu firo e curo. Isso aqui está em Deuteronômio, certo? Vamos voltar agora em Oséias, capítulo 6, verso 1. Olha só, hein? Haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. A mesma coisa que está escrito em Deuteronômio. Porque o povo foi disperso por causa da desobediência. O povo desobedeceu, foi disperso. O Senhor os despedaçou. O Senhor os feriu. Mas o Senhor também haverá de curar. Haverá de cuidar das feridas. Para isso é necessário: vinde e voltemos. Vinde e retornemos para o Senhor. E é interessante que esse verso 2 aqui, depois de 2 dias ele nos revivificará, e no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso aqui é muito profundo. Não sei se você conseguiu enxergar o tamanho dessa profecia aqui. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, está escrito: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, vamos voltar em Oséias novamente aqui. O negócio é muito profundo. Oséias capítulo 6, no verso 2. Depois de 2 dias, um dia é como 1000 anos, 2 dias seriam o quê? 2000 anos. Depois de 2 dias ele nos revivificará, e no terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Olha que profundo, meus irmãos. Isso aqui, ó, um simbolismo da nossa reunião com o Senhor, a reunião dos exilados, a ressurreição dos mortos. Olha só, meus irmãos. E olha só o que está escrito no verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí olha o que está escrito aqui. A sua vinda é certa. A vinda do Senhor é certa. Ele virá a nós. Olha só, meus irmãos. Oséias aqui falando sobre a vinda do Senhor, falando que seriam reunidos os exilados, o Senhor iria cuidar das feridas, e que isso seria depois de 2 dias. E no terceiro dia ele nos levantará e viveremos diante dele. Profeticamente falando, isso aqui é algo muito, muito, muito profundo. Porque nós sabemos que em Apocalipse é dito sobre um milênio, certo? Milênio, queremos reinar com Cristo. O milênio é justamente o início desse terceiro dia. Que ele vai nos levantar e iremos viver diante dele. É o início desse terceiro dia. O milênio vem depois de 2 dias. O milênio começa com a sua vinda, que é certa. E ele virá a nós como chuva. Meus irmãos, esse texto aqui é muito profético. Agora, o interessante é que diz que é depois de 2 dias. Ou seja, Cristo volta após 2000 anos, mas é após 2000 anos, após o quê? Depois de 2000 anos, mas qual é a referência? Isso aqui é algo muito, muito, muito profundo. Da onde se conta o início dos 2000 anos? Onde inicia a contagem desses 2000 anos? Será que foi no início do ministério de Jesus?
Será que foi na crucificação? Será que foi no batismo de Jesus? Será que foi na destruição do segundo templo? O profeta não diz, mas diz que será depois de 2 dias. Há alguma referência certamente. E o profeta não errou. Será depois de 2 dias. Mas depois de 2 dias, após ao quê? Talvez só saberemos quando acontecer. E aí a conta se fechará. Caramba! Foi depois de 2000 anos de tal coisa. Bem, meus irmãos, hoje eu não vejo a possibilidade de chegarmos a um ano com certeza absoluta. E isso devido a vários motivos. Entre eles está as falhas nos calendários. Muitos, por exemplo, pegam o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, e tentam aplicar as profecias. Esse calendário gregoriano é novo, gente. Ele tem menos de 500 anos de calendário, esse calendário que nós usamos hoje. Não existia nos dias de Jesus. Para fazer qualquer cálculo, teria que fazer muitas conversões no calendário. E ainda assim, não há um consenso na contagem dos anos, porque há falhas. Um exemplo, só para que você me entenda. Em relação ao nosso calendário gregoriano, sabe qual ano Jesus nasceu? Em relação a esse calendário que nós usamos, Jesus teria nascido entre o ano 4 antes de Cristo e o ano 8 antes de Cristo. Olha só, há uma discrepância. Obviamente as pessoas pensam que Jesus teria nascido, que na verdade esse calendário ele iniciaria com o nascimento de Cristo. Muitos acham isso. Mas a verdade é que não começou com José e Maria contando: "E Jesus fez um aniversário, parabéns para você. Ano 1." Não foi assim, meus irmãos. Na verdade, uma pessoa com o nome Dionísio Exíguo, ele 500 anos depois, lá por volta de 525, ele tenta fazer um cálculo aproximado de que ano foi o nascimento de Cristo. Então, ele faz um cálculo aproximado e depois usam o cálculo que ele fez 1000 anos depois. Então, 1000 anos depois, usam o cálculo que ele fez. Então, só para que vocês entendam, não há uma precisão. Esse calendário a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, mas na verdade Cristo nasceu antes desse calendário, não é depois de Cristo, e sim AC, né, antes de Cristo. Então ele nasceu antes de Cristo, nesse calendário, de 4 a 8 antes de Cristo. Da mesma forma, o ano da crucificação também não há um consenso. Pode ter sido o ano 28, 29, 30, 33. Cada estudioso, cada teólogo acredita num ano diferente. Então é difícil de ter uma certeza absoluta de quando inicia a contagem dos 2000 anos. Agora é o seguinte, meus irmãos. Veja, o negócio é muito, muito, muito sério. Ainda que não seja possível ter um cálculo exato, se você aplicar essa profecia de Oséias no entendimento de 2000 anos, pode ser a partir da crucificação, pode ser a partir do batismo ou qualquer outra data que for. Perceba que o ano está muito perto. Estamos chegando no limite. Seja qual for o início da contagem, ano que for, esses 2000 anos já está quase batendo a conta. Não importa se será daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas veja, se esse entendimento estiver correto, Jesus estaria perto de retornar em nossa geração, meus irmãos, em nossos dias. Olha, meus irmãos, eu não recomendo ninguém ficar fazendo cálculo de datas e divulgando por aí. Jesus vai voltar no dia tal.
Tal dia será o arrebatamento, tal dia iniciará o reinado do Messias. Eu não recomendo ninguém fazer isso. No passado, milhares e milhares fizeram isso e todos fracassaram. Eu estou trazendo para vocês um entendimento profético que eu tive através da leitura do profeta Oséias, fazendo conexões com as Escrituras. Agora veja, não importa se será em 4 anos, 7 anos, 10 anos, 100 anos, a certeza é que ele virá. Apesar de eu acreditar que estamos muito perto deste grande dia, antes de eu pensar e você pensar que dia será esse, qual será a data, esse não é o mais importante. A prioridade não é essa. O mais importante é o seguinte: em qual lado você estará? Você estará no lado dos que retornaram ao Senhor, dos que se arrependeram, tiveram suas vidas transformadas, viveram em obediência ao Senhor? Sabe por quê? Jesus, para uns, ele vai falar: vinde benditos de meu Pai. Mas para outros, ele vai falar: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. O negócio é muito sério. Nós não podemos seguir dois senhores. Quando formos agradar um, o outro será desagradado. Escolha o Senhor Jesus. Escolha um único caminho que te leva à vida. Ele é o caminho. Precisamos ter uma vida em obediência a Ele, meus irmãos. O negócio é muito sério. Não é mais tempo de brincadeira. Em Mateus, no capítulo 25, meus irmãos, uma parábola bastante conhecida, a parábola das 10 virgens, está escrito assim: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É muito importante que você entenda isso. Conforme vimos aqui nessa parábola, a vinda do noivo é certa. O retorno de Cristo é certo. Ele vai vir. Mas o nosso foco não está em quando ele vai vir. O foco não é esse. O foco não é saber o momento exato que ele virá. Mas, veja o seguinte: nessa parábola existe um diferencial. O diferencial
não é saber o momento que ele virá, porque na parábola nem as sábias e nem as tolas sabiam o momento certo. Não, elas não sabiam o momento que o noivo viria, tanto que cochilaram. Mas o diferencial é estar preparado. E foi o diferencial dessas 5 prudentes. Elas estavam preparadas. E como elas estavam preparadas, entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. E aquelas que não estavam preparadas, ele disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Meus irmãos, o noivo vem. Devemos estar prontos todos os dias. Não podemos ficar no oba-oba. Precisamos levar isso muito a sério. Devemos ficar pronto todos os dias. Repito mais uma vez, todos os dias. Não pode faltar o azeite. É momento de arrependimento. Se arrepender das más obras, retornar ao Senhor, viver uma vida de santidade, manter a lâmpada acesa. Seja luz, meu irmão. Seja luz, minha irmã. Meus irmãos, em breve ele virá. E, no final das contas, ele vai vir e vai reivindicar com justiça perante o céu e a terra, que são testemunhas da aliança. E ele vai salvar Israel no grande dia. Ele vai expiar todos os pecados, acabar de vez com o pecado. E é interessante que essa canção de Moisés termina no verso 43 do capítulo 32. Então, Deuteronômio 32, 43 está escrito assim: Ó nações, aclamai com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá vingança aos seus adversários, e fará expiação por sua terra e povo. Olha só, meus irmãos. Fará expiação por sua terra e povo. Expiação. Ele vai acabar de vez com o pecado. E eu creio que estamos muito perto desse grande dia. Precisamos estar prontos. Se prepare, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Estaremos na próxima semana para mais um estudo bíblico.